Seja bem-vindo ao canal Investir Sabendo. Neste canal você aprende a investir com consciência, entendimento e segurança, mesmo começando do zero. E olha, investir sem entender a empresa é assumir riscos desnecessários. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das maiores companhias da Bolsa Brasileira. E aí, parece até uma pegadinha, né? Um banco, uma marca de sandálias super famosa e uma empresa de painéis de madeira e louças sanitárias. O que essas coisas poderiam ter em comum? A resposta é uma empresa só, a Itaúsa. É ela que está por trás de todas elas. E hoje a gente vai entender direitinho como funciona essa história de ser uma cesta de empresas. Para a gente desvendar a Itaúsa por completo, nosso roteiro tem 6 paradas. Vamos começar lá na história, depois entender como entra dinheiro, dar uma olhada nos números, ver o que ela tem de bom, quais são os riscos e, claro, tentar espiar o que vem pela frente. Bora começar essa viagem? Todo gigante tem uma história de origem, né? E entender de onde a Itaúsa veio é o primeiro passo para a gente sacar o que ela é hoje. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. A trajetória da Itaúsa é uma de pura evolução. Sabe, ela nasceu lá em 1966 e já nasceu pioneira, como o primeiro banco de investimentos do país. Mas a visão de quem a criou era muito maior. Em 74 veio a grande virada de chave. A empresa decidiu que não ia ser só um banco, mas sim uma mãe de outras empresas, uma holding. O nome Itaúsa, como a gente conhece, só apareceu em 91, para carimbar de vez essa identidade de ser uma grande gestora de investimentos. Tá, mas vamos à pergunta que não quer calar. Afinal, como a Itaúsa ganha dinheiro? O segredo todo está no modelo de negócio dela, que é essa ideia da cesta de empresas. Exatamente. Uma holding, no fim do dia, é isso, uma empresa-mãe. Ela não tem uma fábrica, não tem uma loja. O grande ativo dela são as participações que ela tem em outras companhias. Ou seja, o sucesso da Itaúsa depende totalmente do sucesso das empresas que estão dentro da cesta dela. Simples assim. E agora, presta atenção, porque aqui está o pulo do gato sobre a Itaúsa. O dado que muda todo o jogo. Dá uma olhada nesse gráfico. De toda a grana que a Itaúsa gera, mais de 90%, na verdade quase 96%, vem de um único lugar, o Itaú Unibanco. É isso mesmo. Na prática, quando a gente fala em Itaúsa, a gente está falando principalmente do maior banco privado da América Latina. Mas calma lá, a cesta não tem só o banco. Se a gente abre o portfólio completo, tem mais gente grande ali. Olha só, tem a Alpargatas, dona das nossas queridas Havaianas, tem a Dexco, gigante de material de construção, e eles ainda têm investimentos em infraestrutura, saneamento. A estratégia é clara, eles querem diversificar, e além do banco. Mas por enquanto, o protagonista da história ainda é, de longe, o Itaú. Bom, se o Itaú é tão importante assim, a gente precisa entender como ele funciona, certo? A principal atividade de um banco é emprestar dinheiro. E para quem o Itaú empresta? Quase metade de tudo, 45%, vai para pessoas físicas. Outros 33% vão para empresas de todos os tamanhos e o resto está espalhado pela América Latina. E para a gente, no dia a dia, quais são os produtos principais? Esse gráfico aqui mostra bem. O cartão de crédito é o campeão, com 32% dos empréstimos. Logo depois, coladinho, vem o crédito imobiliário, com 28%. Isso mostra que o banco está presente tanto nas compras do dia a dia quanto nos grandes sonhos, como a casa própria. Beleza, já entendemos a história, já entendemos o modelo de negócio. Que tal agora a gente fazer um check-up, dar uma olhada na saúde financeira da companhia? Para simplificar, vamos focar em 3 coisas: lucro, segurança e como ela lida com os riscos. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, esse gráfico aqui conta uma história de muito sucesso. Olha só a consistência do lucro ao longo do tempo. É quase uma escadinha, subindo degrau por degrau, ano após ano. Mesmo com o Brasil passando por crises, a empresa se provou uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. É o que o pessoal chama de resiliência. E a segurança, como é que fica? Tem um indicador com um nome meio esquisito, Índice de Basileia, mas pode pensar nele como um placar de segurança dos bancos. Ele basicamente mede se o banco tem capital próprio suficiente para cobrir os riscos dos empréstimos. O mínimo exigido é 11,5%. Como a gente vê aqui, o Itaú trabalha sempre com uma folga bem grande. Bem acima disso. É um sinal de que ele está bem protegido. E para fechar o nosso check-up, o risco. Para um banco, o grande fantasma é a inadimplência, o famoso calote. Esse gráfico funciona como um termômetro para medir essa febre. E o que a gente vê é que o Itaú consegue manter os calotes em um nível baixo e bem controlado. Isso é um sinal claríssimo de que eles sabem o que estão fazendo na hora de emprestar dinheiro. A gente já viu que a empresa é sólida, lucrativa, mas o que faz ela ser ela? O que ela tem de tão especial? É isso que vamos descobrir agora.
E, se essa análise toda está te ajudando a clarear as ideias, não esquece de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso ajuda demais o projeto a crescer. Dá para a gente resumir os pontos fortes em alguns destaques. Primeiro, a marca. É uma das mais valiosas e confiáveis não só do Brasil, mas da América Latina. Segundo, a capacidade de dar lucro, que é altíssima e histórica. Terceiro, o tamanho. É uma escala gigantesca, com milhões de clientes. E, por fim, uma gestão muito séria e um controle de risco que já foi testado e aprovado várias vezes. E para não ficar só na palavra, dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara a rentabilidade entre os grandes bancos. A linha azul, que é a do Itaú, está quase sempre lá em cima, no topo. Isso mostra, na prática, a capacidade impressionante que o banco tem de gerar retorno. Mas é claro, né, que nem tudo são flores. Nenhum negócio no mundo é livre de riscos. E é super importante a gente ter essa visão equilibrada e entender quais são os desafios e as ameaças que podem aparecer no caminho da Itaúsa. Tem alguns riscos que a gente precisa ficar de olho. A concorrência forte dos bancos digitais e fintechs é uma realidade. A questão da segurança na internet e os ataques cibernéticos é uma preocupação enorme. Mudanças nas regras do jogo, seja na regulação ou nos impostos, também podem impactar. E, claro, sempre existe o risco de os calotes aumentarem muito se o país entrar numa crise econômica mais feia. Ok, já olhamos o passado, já entendemos o presente. E agora? Para onde a companhia está olhando? Quais são as oportunidades e os desafios que estão lá na frente? Olhando para o futuro, por lado do banco, a grande oportunidade continua sendo crescer junto com a economia, emprestando mais. Já para a holding, a Itaúsa, a aposta é investir mais em setores que prometem, como saneamento e gás. Mas o grande desafio continua sendo o mesmo, conseguir diminuir a dependência gigante que ela tem do resultado do Itaú. E tudo isso, claro, tentando se manter na liderança de um mercado que está cada vez mais cheio de gente boa. E assim a gente fecha essa análise com uma reflexão. A Itaúsa vive esse equilíbrio. De um lado, a rocha, a solidez do maior banco do país. Do outro, a busca por coisas novas, por crescimento em outros setores. A grande pergunta que fica no ar é: como ela vai conseguir navegar o futuro, equilibrando esses dois mundos? E agora eu quero saber, escreve aqui nos comentários se você já investe nessa empresa ou se está pensando em investir um dia. Esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educacional e se trata de uma análise da empresa.